quietinho aqui, recordem. Vou pedir a chatice mais uma vez para você colocar presente, por favor. Escreva aí presente lá no chat, né? Todos vocês, pode colocar presente lá. Isso aí. Segue o coleguinha aí. E aí, para fechar, tá? Para fechar essa primeira parte, essa introdução, ainda tem bastante coisa sobre campo para a gente ver, muita coisa para a gente estudar. Repare, eu disse para você que o campo elétrico é um vetor. O que significa isso, João? Significa que ele tem módulo, direção e sentido. O módulo, a gente já estudou, é a fórmula. KQ sobre D ao quadrado, ou é o próprio valor do campo que vai ser dado no exercício para você. Enfim, módulo é valor. Está faltando a direção e o sentido deste vetor campo elétrico. Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, olha aqui, aonde está o vetor campo elétrico? Aqui, Simon, ó, que monte de seta. Só que isso aqui não são vetores. Não são vetores. Isso aqui são linhas de campo, né? Veja, vetor é uma seta que tem tamanho, direção e sentido. E não isso aqui. Isso aqui nem reto é. Então, a física, para definir isso para nós, analogamente ao que definiu para o vetor campo gravitacional também. Mesma analogia. O vetor campo elétrico, se você não for lembrar, anote isso depois. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de campo. O vetor campo elétrico é tangente. Tangente a quê? Às linhas de campo. Então, repare, o que eu estou mostrando aqui para você são linhas. O que elas demonstram para a gente? A força do campo, claro. A direção e o sentido também, o campo está indo para lá, de boa, ok? Mas se eu perguntasse para você, e o desenho do vetor campo elétrico aqui nesse ponto? Seguindo a linha, que é de mais para menos, nesse ponto eu vou desenhar um vetor tangente. Todo mundo lembra o que é uma tangente? Aquela reta que toca, né, no infinitésimo daquela curva, que mostra a inclinação da curva naquele momento. Então, tá ali, tangente. Se eu quisesse aqui, o vetor campo elétrico nesse ponto aqui, tangente. Se eu quiser nesse ponto aqui embaixo aqui, tangente. Então, não anotou? Anote. O vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo. O que não vai ter muita graça para a gente aqui, né? Porque se o campo é uniforme e não tem curvatura das linhas de campo, qualquer ponto que você escolher aqui, ó, o vetor vai ser tangente. Ou seja, em cima da própria linha. Né? Aí, vamos chamar esse aqui de campo 1, chamar esse aqui de campo 2 e chamar esse aqui de campo 3. Perfeito? E ali, se é um campo uniforme, todos esses três valores serão iguais. Tá perfeito? E aí? Showzinho ou não showzinho? Ou é muita coisa para a cabeça? Tá suave? Podemos apagar esse conceito? Podemos? Vamos dar uma pausa, um refreshzinho para a cabeça, ok? Nós vimos hoje o conceito de campo, a permissão que ele dá para a força elétrica existir, ok? Vimos que o campo
ele é um vetor, por isso tem módulo, direção e sentido, ok? Vimos que o campo de uma carga positiva é divergente, de uma carga negativa é convergente, e vimos que o vetor campo elétrico não são as linhas de campo. Linhas são linhas, vetores são vetores, e esse vetor campo elétrico é tangente às linhas de campo, ok? Pegando o telefone aqui, vamos abrir algumas mensagens. Achei. Algumas das questões que me mandaram, tá ok? Vou ler aqui para a gente, resolver aqui via zap, ok? Para a gente flagrar essas questões. Eu abri a mensagem aqui, a primeira mensagem que eu abri, do Marlon. Marlon, elas são do nosso material? Da lista que você mandou. Perfeito. Só porque eu vou falar numeração, né, para os alunos, e aí vocês fiquem ligados aí, ok? Com relação às numerações, tá bom? Uma das dúvidas aqui do Marlon, na questão 6 e 7, ok? Nas questões 6 e 7 aqui, aconteceu uma dúvida, eu estou abrindo aqui para a gente trabalhar, perfeito? Tanto a questão 6, teórica, quanto a questão 7, ok? Que é média teórica. Top, Gustavão. Gustavo, se por acaso fechar aqui, porque a gente tem algumas aqui, me manda ela, faz o favor, tá bom? Manda aqui no Zap. Show? Lindões, a questão número 6, lá do material que eu postei para vocês no Classroom, ok? Façam. Faz bem para a saúde. Questão número 6 diz assim, eu não tenho o comecinho dela, né, mas tá falando aqui que a gente tem como se fosse um pêndulo eletrostático feito com uma pequena esfera condutora suspensa por um fio fino e isolante, né? Então, essa é a situação. Ok? Uma esferinha aqui. Condutora, tá? Condutora. Vale sobre ela, então, a indução. Diz assim, um aluno, ao aproximar um bastão eletrizado do pêndulo, observou que ele foi repelido. Essa é a etapa 1, perfeito? Então, na etapa 1, está rolando uma repulsão. E aí, ó, é interessantíssimo você perceber comigo que dentro dessa etapa 1, perceba, ele vai perguntar para a gente no final as possibilidades para a carga elétrica presente nessa esfera. Aí eu gostaria que você entendesse uma coisa muito simples. Só pode acontecer repulsão se os dois estiverem eletrizados, de preferência com cargas iguais. Só acontece repulsão se os dois estiverem eletrizados, ok? Com mesma carga de mesmo sinal. Do contrário, não. Então perceba, para esse cara repelir esse bastão, se o bastão tiver positivo, ele tem que estar positivo. Se o bastão tiver negativo, ele tem que estar negativo. Então, como eu não sei a carga do bastão, só sei que ele está eletrizado para rolar essa repulsão, eu vou dizer para você que na primeira etapa pode ser mais, quanto pode ser menos. Ok? Então, as possibilidades de carga aqui para esse corpo vai ser para a gente positivo ou negativo. Ele diz assim, o aluno segurou a esfera do pêndulo com as suas mãos, descarregando-a, e então
ao aproximar novamente o bastão eletrizado com a mesma carga inicial, percebeu que o pêndulo foi atraído. Etapa 2. Lindos. A etapa 2, o cara acabou de falar que ele veio e segurou essa bolinha aqui, que estava eletrizada com a mão, para descarregar. Se descarrega, qual é a carga dela? Não tem que ser zero, porque descarregou. Então, na etapa 2, esse cara que está eletrizado, e a gente não sabe como, mais ou menos, mas não importa, estando ele positivo ou estando ele negativo, ele vai atrair essa esfera que está neutra por indução. E aonde mata para a gente que essa esfera vai estar neutra, vai estar com carga zero, quando ele diz que, segurando-a com a mão, o aluno descarregou-a. Perfeito? Então, se descarregou, não tem carga. E aí o cara partiu para a etapa 3. Qual é a etapa 3? Após tocar o bastão, o pêndulo voltou a sofrer repulsão. E aí é claro, né? Porque no momento em que ele aproximou o bastão e esse pêndulo aproximou por indução, na hora que toca, acontece eletrização por contato. Sai. Fala, Marlon. É que aqui depois ele falou, ao aproximar novamente o bastão eletrizado com a mesma carga inicial, aí foi aí que eu fiquei confuso, porque eu achei que não poderia ser neutro. Ah, não, ao aproximar o bastão com a mesma carga inicial, o bastão, não a esfera, ok? Eu tinha entendido que era a esfera, foi isso que me deixou confuso. Perfeito. Então, agora que aproximou e encostou, aí eletriza por contato, né? Então, vai rolar aqui na terceira fase um contato. E aí, meu amado, a possibilidade é dupla. Se o bastão for positivo e encostar nela, ela fica positiva. Se o bastão for negativo e encosta nela, fica negativo. Então, de novo, a gente tem mais ou menos. Então, se você olhar para as alternativas, que coloca lá etapa 1, etapa 2 e etapa 3, eu tenho para a etapa 1 positivo ou negativo, para a etapa 2 neutro, para a etapa 3 positivo ou negativo. Lembrando de, se é mais no começo, é mais no final, se é menos no início, é menos no final. As únicas possibilidades para isso acontecer são as possibilidades 2 e 5, ok? Para essa eletrização. Muito bom. Aí de fato, Marlon, se você entendeu daquele jeito, aí ia ficar complicado mesmo. Eu dei uma viajada nessa questão por isso. No português, né? Aí foi uma questão mais no português mesmo. A número 7, cálculo, né? Tem a teoria da eletrização por contato, mas tem cálculo. Diz assim: considere 4 esferas metálicas idênticas, separadas e apoiadas em suportes isolantes. Inicialmente, as esferas apresentam as cargas. Carga de A, Q, carga de B, Q sobre 2, carga de C, 0 e carga de D, menos Q. Faça, então, a seguinte sequência de contato entre as esferas. Primeiro, contato entre as esferas A e B e as esferas C e D. Então, separadamente, o cara vai fazer primeiro A e B, C e D. Separadamente, ok? Após os contatos, as esferas são separadas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, A e B. A tem Q e B tem Q sobre 2, ok? E para eletrizar por contato, a gente soma tudo e divide pelo número de corpos. Então, em A e B, nós temos Q mais Q sobre 2, tudo isso dividido por 2. Soma tudo e divide por 2. E a C e a D é 0 mais menos Q dividido por 2. No final desses processos, a C e a D vão ficar com menos Q sobre 2
E aqui eu tenho Q mais Q sobre 2 é 3Q sobre 2. Dividido por 2, 3Q sobre 4. Tira o mínimo lá em cima, né? 1 mais meio dá 1,5 dividido por 2, aí, 3Q sobre 4. Essa foi a etapa 1, a etapa inicial. Depois tem a etapa 2. A seguir, faz o contato apenas entre C e B. C e B. Essa é enjoada só de você lembrar onde estão as cargas, né? Porque a C, ela já fez um contato aqui. Agora, essa é a nova carga dela. Então, o que eu tenho com a C? Menos Q sobre 2, que eu vou somar com a B, que é 3Q sobre 4. Soma tudo e divide por 2. Só para dar trampo para a gente, né? Tem que tirar um mínimo múltiplo comum ali, não tem? Resolver aqui em cima devagarzinho. Colocar o mínimo como sendo 4, dividido por 2 dá 2, vezes menos Q, menos 2Q. 4 dividido por 4, 1, vezes 3Q. Então, nós temos aqui em cima 3Q menos 2Q, que vai dar 1Q. Q sobre 4 dividido por 2. Q sobre 4 dividido por 2 dá Q sobre 8. Essa é a nova carga tanto da C quanto da B. E, por último, finalmente, faça o contato apenas entre as esferas A e C. A nossa esfera A é 3Q sobre 4. A nossa esfera C é Q sobre 8. Soma tudo e divide por 2. Mais uma vez. Ok? A gente pode tirar o mínimo ali, né? Entre 4 e 8. Resolver aqui em cima de vermelhinho aqui. 8 dividido por 4 vai dar 2 vezes 3, 6. Q, 8 por 8. Q. Então, aqui em cima nós temos 7Q sobre 8 dividido por 2. 7Q sobre 16. Essa é a carga final de A e de C. E a pergunta do exercício para nós é a carga final na esfera C. A esfera C está aqui e, portanto, a carga final dela é essa, 7Q sobre 16. Não sei qual a resposta. Letra E. 7Q sobre 16. Letra E. Difícil as questõezinhas por hora. Bora para a próxima? Já dá para apagar isso aqui? Próxima question. Tiro também. Não dando tempo, me manda para mim lá no Zap, tá? Às vezes eu consigo tirar mais rápido do que esperar uma próxima aula, coisa do tipo.
Pode mandar lá, por favor, que aí fica mais tranquilo